Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rede volta para dividir com vocês mais uma experiência de leitura sensacional, que foi a experiência de Vitorianas Macabras. Esse livro foi um lançamento recente da Dark Side. Eles trouxeram aqui então uma coletânea de contos narrados, escritos por autoras, apenas mulheres da era vitoriana. Mais de minha experiência, além dos contos, além das histórias sombrias que a gente encontra aqui no livro, esse livro vai ser basicamente sobre a era vitoriana, vai ter esse enfoque muito grande nesse período, da história da Inglaterra, já que aqui no começo do livro a gente já tem uma introdução absolutamente maravilhosa sobre no que consistiu esse período, como que foi o período da era vitoriana, que foi marcado pelo reinado da Rainha Vitória. Então a gente conhece um pouco, bem brevemente, assim, da história da Rainha Vitória, sobre as suas origens alemãs, sobre como esse reinado dela foi surreal desde o princípio, já que ela não era, assim, uma das próximas herdeiras do trono, sabe? Ela estava muito lá pra trás na linha de sucessão, mas uma série de acontecimentos na vida dela fizeram com que Vitória se tornasse rainha muito jovem, com seus cerca de 18 anos. Então a gente tem essa moça que foi desde criança, criada pela mãe super reprimida, que teve ali uma infância bem complicada com, a família, a própria mãe, enfim, e que se vê da noite pro dia se tornando rainha, tendo nas suas costas, uma grande metrópole, se não a principal nação do mundo na época, que teve ali o seu governo como um dos principais, pelo menos, da sociedade, digamos assim, moderna, pré-moderna. Só que a era vitoriana foi marcada pelo governo da Rainha Vitória, mas também por características muito peculiares, desse período que as pessoas viveram ali no Reino Unido e que tiveram muito a ver, sim, tiveram muito da influência da própria Rainha Vitória. Já muito nova, ela conhece aquele que vai ser então o seu marido, o amor de sua vida. Ela casa com ele, tem alguns filhos com ele, que ela em alguns pontos acaba achando que são inclusive empecilhos para que ela tenha uma vida realmente plena e feliz com o próprio marido. Olha só, pra você ver o nível de endeusamento que ela tinha com esse marido. Chega um ponto em que o marido dela falece e o mundo dela cai aos pedaços. Ela se vê mergulhando numa depressão muito absurda e ela quer, em todos os aspectos da vida dela, relembrar desse marido, Ela quer colocar ele presente na vida dela, como se ele não tivesse de fato morrido, como se ele tivesse ido embora, mas o espírito dele ainda estivesse ali. Então ela acaba instituindo ali em Windsor, que é onde a família real acaba vivendo, ela acaba fazendo com que tudo continue da mesma forma como antes. O quarto do marido continua arrumado, o cara, que cuidava ali da higiene pessoal do marido continua indo no quarto dele, ela acaba mandando fazer estatuetas, sobre o marido, enfim, ele continua presente, sendo lembrado constantemente na vida da rainha e de todos aqueles que cercam ela. Então ela tem todo esse apego com o marido mesmo depois da morte e coincidentemente ali na época, pessoas do outro lado do oceano, lá nos Estados Unidos, estavam tendo ali, desenvolvendo a questão da paranormalidade, tendo esses contatos com as pessoas além, do além da morte, pessoas que, enfim, estavam tendo essa prática de paranormalidade que acaba sendo trazida ali para Inglaterra na época por muita influência da Rainha Vitória, que gostaria de manter contato com o seu marido após a morte. Então, a partir daí, a gente tem, se consolidando essa cultura de culto à morte, de adoração às pessoas, mesmo depois que elas morrem, que vai se alastrando por todo o Reino Unido, principalmente, por influência da Rainha Vitória, que era a principal, celebridade da época, porque justamente era, inclusive, a rainha do Reino Unido. Então, o período vitoriano acabou ficando conhecido como esse período, em que as pessoas cultuavam a morte, as pessoas eram muito, eu diria, não macabras, porque a gente atribui macabro para uma coisa que é pra gente um pouco sinistro, mas eu diria que elas acabam tendo, essa cultura de literalmente se aproximar dos mortos, de desenvolver rituais de morte e de pós-morte, que foram muito marcantes para a época, e que marcaram muito o período, não só para as pessoas que viviam ali, as suas vidas cotidianas, mas também para quem produzia arte naquele período. Então, muitos autores ali da época, vitoriana, escreviam mais essas histórias mais, digamos, melancólicas, introspectivas, voltadas para o culto à morte, Então, a gente tem alguns autores e autoras muito, assim, célebres desse período. As irmãs Brontë são uma das principais,
mais. E a gente tem esse culto à morte que acontece ali naquela época, que marca uma cultura e que faz com que a época vitoriana, né, a era vitoriana, seja também tão marcante. Então aqui a gente tem esses contos apenas de mulheres, assim, histórias incríveis que vão, de certa forma, né, ter esse lado mais sombrio, que vão ter essa influência, né, da época vitoriana, né, em que elas viviam, que tá marcada tão forte pela morte, né, pelo culto à morte, por experiências paranormais que muitas vezes as pessoas não compreendem, por pessoas que buscam ter essa experiência, por pessoas que têm essa experiência, assim, de forma indireta e que acabam sendo afetadas por essa experiência. Então são todos contos muito voltados para essa, né, esse lado um pouco mais, eu diria, sombrio do período, que faz assim a gente ficar realmente muito surpreso e que sim, deixa a gente impressionado, né, com as histórias, principalmente depois que a gente compreende, né, toda esse lado cultural que o Reino Unido, né, principalmente na Inglaterra, estava vivendo naquele período. O livro foi para mim uma experiência muito incrível, não só por ter adorado ter lido todos os contos, assim, tiveram seus contos que foram para mim mais intrigantes e que eu devorei mais do que os outros, como sempre, né, porque as narrativas são diferentes, são mulheres diferentes, enfim, mas todas são mulheres absolutamente surreais, com suas narrativas muito, assim, próprias delas mesmas, sabe? E cada começo de conto a gente tem ali uma breve introdução, um breve resumo sobre a vida daquela autora, sobre os feitos que elas fizeram durante a vida, e todas são mulheres muito célebres, sabe? Eu diria que todas essas mulheres tiveram as suas vidas marcadas por algum acontecimento, sabe? Seja por alguma vontade, por alguma aspiração, sabe? Artística, de cunho político, de cunho social, enfim, a gente tem muito disso, né, em cada uma dessas introduções aqui. Eu amei conhecer cada uma delas. E mais pro final do livro a gente tem uma espécie de dossiê de coisas que faziam parte, né, da era vitoriana, que faziam parte da cultura dessa época vitoriana. Tudo isso trazido ali, né, por textos muito bem escritos, né, sobre o que acontecia naquele período. Aqui, por exemplo, é trazido, né, os assassinatos que ocorreram durante o período da época vitoriana com o Jack o Estripador, que, enfim, até hoje é um grande mistério. Inclusive tem uma série de livros, né, ficcionais que são sobre, né, o universo de Jack o Estripador. Na verdade, o primeiro livro é sobre o universo de Jack o Estripador, que é muito interessante. A gente tem também falando aqui no final sobre os baby farms, que eram pessoas que assassinavam bebês, literalmente, assim, mulheres que na época, que assim como hoje, né, também engravidavam e as circunstâncias das suas vidas não permitiam que elas fossem mães, né, seja porque elas foram estupradas, porque elas foram abusadas, ou enfim, porque elas tiveram um relacionamento fora do casamento e isso arruinaria a vida delas, enfim, eram os passos que elas acabavam doando seus bebês para que os bebês pudessem, sei lá, ser adotados, mas na verdade, assim, era uma fábrica de assassinatos de bebês e que tudo isso era feito por mulheres, o que é ainda mais surreal. Então, assim, a gente tem muito disso. Essa parte do livro que fala sobre esses acontecimentos um tanto quanto sombrios que aconteceram na Inglaterra no período ali da época vitoriana, vai falar sobre um período em que, com certa frequência, apareciam no Tâmisa, né, membros de pessoas que eram assassinadas, e os membros apareciam no rio e ninguém sabia de onde vinha, quem eram as pessoas, quem eram os assassinos, até hoje não se sabe. E muito do que eu fui lendo aqui ao longo de Vitorianas Macabras, né, sobre essas situações ali, né, mais sombrias enfim, né, dos assassinatos, dos assassinos e, enfim, da própria cultura mais sombria da Inglaterra do período vitoriano, me fez lembrar de alguns casos que eu li aqui em Lady Killers, que é uma outra publicação da Dark Side, que vai falar sobre mulheres que foram assassinas em série, psicopatas. O livro vai abordar mulheres de diversas nacionalidades, em diversos períodos também da história, mas me lembrou muito alguns casos, né, em que eu fui lendo aqui em Lady Killers, em que sim, a gente vai ter mulheres ali super sanguinárias. Dentre elas, eu me lembrei de Mary Ann Cotton, que foi considerada, assim, uma grande assassina em série da Inglaterra, assim. Inclusive, aqui no início da história dela diz assim: alguns dizem que Jack o Estripador foi o primeiro assassino em série da Inglaterra, mas isso acontece apenas porque os outros foram esquecidos. Ela foi conhecida então como uma mulher maldita e ela viveu entre 1832 e 1873. Enfim,
enfim, né, configurando ali o espaço dentro da época vitoriana. Inclusive esse livro é absolutamente incrível, tem resenha aqui no canal já que eu falei sobre ele, eu vou deixar aqui no card. E eu gostaria de fechar o vídeo falando sobre um aspecto que fez muito parte da cultura vitoriana lá na Inglaterra, que fez muito parte de alguns filmes de terror, filmes sombrios que você provavelmente já assistiu, que eu já assisti e que me remeteu muito enquanto eu fazia a leitura aqui mais pro final, que era sobre as fotografias que eram tiradas na época. Fotografias para se lembrar dos mortos, né, para os mortos continuarem fazendo parte ali da rotina, né, então era muito comum que na época, né, nas famílias mais ricas, quando uma pessoa falecia, era convidado um fotógrafo que ia até a casa da família e fazia fotos da família junto com a pessoa morta, interagindo com ela como se ela ainda estivesse em vida. Então a pessoa era vestida, arrumada, né, pelas pessoas da própria família e ela era ali então, né, enfim, né, colocada em todo um contexto de vida, né, um contexto natural em que essas fotos eram tiradas e as fotos eram estampadas, né, sobre as lareiras, eram colocadas sobre as lareiras, enfim, as fotos faziam parte do cotidiano da família, o que me remeteu muito a filmes recentes de terror, né, não tão recentes assim, mas enfim, do século XXI de terror, que trazem um pouco dessa parte da cultura da época e que tem total influência, né, desse período da época vitoriana. Então, lendo esse livro, eu pude concluir que muitas coisas que assombraram, né, a minha infância, digamos assim, né, pela televisão, pelos filmes, pelas séries de terror, muito veio, né, surgiu, teve como berço a era vitoriana e toda essa cultura, né, de culto à morte que houve nesse país durante essa época. E assim, gente, pra mim foi muito incrível ler sobre tudo isso e, enfim, né, ter esses esclarecimentos na minha cabeça, sabe? Por fim, queria finalizar esse vídeo falando sobre um outro aspecto que me chamou muita atenção aqui na leitura, que foi sobre a forma como as pessoas eram enterradas. Muitas vezes as pessoas eram enterradas com uma espécie de sino. Já que na época a medicina era muito inconclusiva, tinha muita coisa que ainda não tinha sido descoberto e muitas causas de morte não eram 100% asseguradas, né? Ou seja, em alguns casos as pessoas acabavam sendo enterradas sem ter de fato falecido. Em alguns casos as pessoas acordavam dentro dos seus caixões. Então, muitas vezes, né, as pessoas eram enterradas ali com uma espécie de sino, porque se durante ali o sepultamento, né, depois de todo o velório ali, a pessoa acabasse acordando dentro do caixão, ela tocava uma espécie de sino, campainha, que fazia com que as pessoas, né, fossem lá socorrer essa pessoa. Enfim, gente, muita coisa assim que eu não tinha a mínima ideia, que eu não fazia, assim, eu não tinha o menor conhecimento, e que o livro trouxe pra mim toda essa bagagem de conhecimento sobre essa cultura da época, bem como essas histórias super deliciosas de autoras, né, contos curtos de autoras da época, né, que trazem, enfim, né, essas tramas assim bem sombrias, bem carregadas, né, desse, enfim, né, desse toque que existia na Inglaterra do período. Inclusive tem contos aqui de uma das irmãs Brontë, que foi também um dos meus favoritos. Enfim, eu quis gravar esse vídeo não só focando nos contos, mas mais no aspecto geral da cultura da época vitoriana, e eu espero que eu tenha conseguido convencer você a fazer essa leitura, porque é absolutamente sensacional. Obviamente, se você não é uma pessoa, enfim, né, que se surpreende muito facilmente, que se assusta com as histórias, enfim, é uma leitura muito incrível. Sugiro também que você aproveita e faça a leitura de Lady Killers. E se você gosta também de ficção, como eu falei, né, tem uma série da Dark Side também, que vai se voltar para desvendar mistérios durante o período da época vitoriana, que vai começar justamente com mistérios do Jack Stripador, que é Rastro de Sangue. Eu vou deixar o link aqui pro vlog de leitura, que eu já falei sobre essa série aqui no canal, é uma das minhas favoritas também. Mas enfim, era esse o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Eu sei que ele ficou gigante, não era a minha intenção, mas eu acabei me empolgando muito falando sobre esse livro que eu adorei ter lido. Mas então era isso, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você ficou curioso com relação ao livro, se você tá empolgado pra fazer alguma dessas leituras, eu vou adorar saber a sua opinião. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra compra desses livros mencionados, também das resenhas que eu mencionei aqui em vídeo. E era isso, gente, eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo com mais novidade pro canal. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!